Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série trazendo informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e o autor a ser entrevistado dessa vez é o Ricardo de Oliveira Menezes. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pelo Ricardo e o título da tese é Centro Cirúrgico, Espaços de Gestão e de Subjetividades, comandando pessoas, situações e costurando objetividades. Essa pesquisa de doutorado contou com a orientação da professora Nébia Maria Almeida de Figueiredo, juntamente com o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e da Saúde. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosileide. É um prazer retornar à minha casa de formação no mestrado e no doutorado para divulgar não apenas um produto dessa tese, mas uma questão que é mais do que um produto, é uma crença minha como enfermeiro, inicialmente, né, na minha carreira de formação ananeriano, que acredita na prática perioperatória e que hoje ensina alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação a essa prática. Então, falar dessa obra é falar não só como acontece esses princípios de gestão nos livros, mas falar também daquilo que os livros não conseguem descrever dentro das teorias clássicas de gestão em centro cirúrgico, mas não apenas nisso, mas também em outras formas de gerir em outros espaços de trabalho. Ai, que bom que você aceitou, Ricardo. Muito bom que você aceitou explicar melhor, né? Isso que a gente viu aqui na tua tese é uma janela para a gente entender esse espaço do centro cirúrgico para a gente que é paciente, que acha que está tudo pronto, né? E que não é bem assim. Você explicar para a gente vai ser tudo de bom. Obrigada, viu? Então, vamos começar com as perguntas, né? Qual que é o tema da sua pesquisa, Ricardo? Bem, o tema da pesquisa ele surge exatamente das preocupações da gestão inicialmente em centro cirúrgico. Ele fala a respeito de um campo de trabalho específico da enfermagem perioperatória, ainda que essa enfermagem perioperatória ela ainda não tenha conseguido se consagrar como uma enfermagem que dê atenção a todos os níveis que um usuário precisa ter na sua fase pré, trans e pós-operatória, mas ela fala do centro cirúrgico como espaço, ambiente, território, que tem várias dimensões e que, ao longo do tempo, dentro da minha formação e dentro do que está descrito de palavra central da tese, nós somos muito mais enfermeiros de centro cirúrgico, cuidadores de um ambiente e daquilo que eu preciso levar à frente ao usuário e aquilo que os procedimentos cirúrgicos determinam, do que, de fato, o enfermeiro perioperatório, ou seja, aquele que cuida de todas as necessidades que eu possa levantar desde o início da descoberta da cirurgia até o processo de finalização. E ela também fala de aspectos cartográficos, que é algo que a gente não consegue hoje dimensionar dentro de pesquisas científicas, né? E da filosofia, que já é algo que já está categórico dentro das buscas, das bases bibliográficas, dentro de uma pesquisa bibliométrica, para onde ela está enquadrando exatamente. E por isso que ela traz termos dentro da sua definição inicial, de onde ela parte,
que são inovadoras dentro do aspecto da gestão em centro cirúrgico. Interessante. Para o público leigo, como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? Para o público leigo, eu creio que as pessoas dimensionam um espaço de trabalho, primeiro que elas não têm uma dimensão da lógica desse espaço de trabalho. Elas não têm dimensão da lógica do que faz o acontecimento nesse espaço. Mas ela tem a vivência, ela tem um relato. Eu fundamento dentro do relato dos usuários, daquele que lê a tese e que não seja um profissional da saúde, que existem pessoas que têm planos de negociação que fazem com que aquele procedimento aconteça. Então essa tese, ela diz, esse livro, ele vai dizer exatamente que tudo que acontece dentro de uma sala de cirurgia tem dois grandes elementos que fazem o acontecimento, que é uma enfermagem técnica e uma enfermagem de nível superior, como a população entende, que fazem acontecer, mas de formas distintas. Uma de dentro da sala e outra de fora da sala de cirurgia. Evidentemente, com protagonismo gerenciado inicialmente por uma equipe médica, que determina qual vai ser a cirurgia, qual vai ser o plano, se é uma abordagem de uma cirurgia aberta ou minimamente invasiva, ou seja, com poucas complicações, mas toda essa orquestra que acontece da sala de cirurgia para dentro dela e para fora, ela é dinamizada por uma equipe chamada Equipe de Enfermagem, que eu titulo Corpo Social de Enfermagem. É muito bom você destacar isso, porque a gente não tem essa visão, né, como paciente, e aí quando você fala dessa equipe médica, você fala também desse protagonismo, qual foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho? A parte mais difícil é a parte de, primeiro, sair da figura da minha formação. Não existe uma parte difícil, existe mais de uma parte que é desafiadora. A compreensão da cartografia como método, como cartografia, como elemento filosófico, que a gente tem uma dimensão conceitual, que cartografia é você delimitar espaço, um território. Então, mudar de uma formação inicial como profissional da saúde, como enfermeiro, como professor no campo da saúde, para a introjeção do que é ser um cartógrafo, foi a primeira dificuldade. A segunda, ela está exatamente no debruçamento daquilo que a gente entende como território, ou seja, como local que tem delimitação de espaço, que tem elemento físico, que tem uma estrutura que eu poderia ter perfeita fluência por ser um profissional de mais de 30 anos de vivência nessa área. Mas existem ali relações interpessoais, questões de ordens institucionais, que é o que deram a segundo grande desafio, que é anteparar com essas falas institucionais, com as falas que organizam esse fluxo, né, que é constante, dinâmico, para que eles dessem voz ao que está transcrito dentro dos capítulos do livro. Então, essa parte que todos os livros de gestão falam, o que é mais difícil em gestão? É os recursos materiais, tecnológicos ou a gestão humana? É a gestão humana, sem sombra de dúvida, porque o ser humano é um ser complexo, é um ser que tem múltiplas facetas. Então, tirando o primeiro desafio, que é aprender a cartografia, fazendo um resumo, o segundo foi como atingir essa complexidade da relação humana existente dentro desse cenário, dentro desse nicho, para que ele desse voz ao que está transcrito no livro.
Ainda falando sobre essa dificuldade, né, de lidar com a pessoa humana, né? Nos filmes, nas séries, na linguagem audiovisual, nós vemos sempre o protagonismo do médico cirurgião. Até porque as cenas só começam depois da sala de cirurgia já estar pronta para começar o procedimento. E então nós só vemos o take de alguns momentos pontuais de alguma cirurgia. Você afirma que o enfermeiro e os técnicos, eles não se veem naquele espaço como protagonistas. Como é que você explicaria isso? O protagonismo, o primeiro item que a gente precisa saber é que nós somos corpos que têm estratificações das relações de esferas de poder e de pessoas que, dentro de uma relação histórica, se constituíram dentro dessa relação protagônica. Então, os diagnósticos, o tratamento, que faz parte do ato decisório médico, ele tem essa relação do biopoder sobre a relação do comando daquilo que vai acontecer nos corpos. Então, em qualquer serviço, seja um serviço ambulatorial, seja um serviço como esse, de um espaço territorial que a gente descreve como é que essas relações políticas, sempre eu vou perpassar, e aí Foucault explica isso, por uma microfísica de poder, por como essa relação imperativa de como foi aprendido uma ciência clássica, uma ciência objetivada, uma ciência que dá números, uma ciência que comprova que isso resulta naquilo, ela é moduladora, ela é uma força tão grande que nós, num período muito curto do intervalo de tempo, não conseguimos mudar. Então, a gente acaba fazendo essa reprodutibilidade, a ponto que fica muito claro nas ações de técnicos, nas ações de eu como usuário. Quando eu vou para a equipe médica, ele me diz que eu tenho um determinado item, um diagnóstico, que eu aceito aquilo de uma maneira até imperativa dentro da fala, pelo desconhecimento técnico daquilo que ele está dizendo. Mas essa relação do poder, ela é uma relação que também é uma relação do corpo em relação ao que é feito atitudinalmente por essa equipe médica. Então, nós, dentro da área da saúde, as organizações, elas são organizadas dentro dessa esfera de um poder biomédico, que engendra-se em primeira ordem numa teoria clássica e que, ao longo dos tempos, ela tem, vamos dizer assim, para falar uma palavra bacana, socializado, conversado com outros campos das ciências sociais, das ciências filosóficas, para explicar essa relação que ela é bem complexa, tá? É por aí. Falando sobre essa ideia da complexibilidade, né? Bom, na sala de cirurgia, você diz que não é possível haver uma organização didática, e também a teorização do campo dos estudos sobre o centro cirúrgico também não dá conta das subjetividades do ser gestor e do ser trabalhador. De que forma você acha que a metodologia que você empregou na sua pesquisa conseguiu captar essas nuances? Existe o ser gestor, falando dessa organização didática. Quando a gente vê uma organização didática do ser gestor, a gente vê alguém que precisa ter uma escuta capaz de capturar todos os elementos que fazem a base do local onde aquela pessoa trabalha, executa suas funções, desempenha. Esse ser gestor é um ser que funciona dentro de fluxos de pensamento, dentro de estruturas que ele já tem pré-concebidas, tá? Dentro disso, a gente tem os elementos
fixos, aquilo que são os protocolos, os aparatos tecnológicos, dos equipamentos, como é que eles funcionam, que me dá uma relação dinâmica de empreendimento dessas ações a partir disso para produzir não só a gestão local, mas como também a produção de processos de cuidado a partir disso. Mas ela não é didática, porque ela está envolvida com seres humanos. O ser humano, ele executa numa ação que, por mais que ela tenha um fluxo organizacional, ainda que ele seja o melhor possível, mais desenhado, com seus fluxogramas, com protocolos, vira direita, vira esquerda, ele depende de uma ação relacional. E como cada pessoa coloca isso na sua prática, não dá uma dinâmica didática explicativa para como esses corpos eles vão reagir. Então, os corpos reagem de maneiras distintas. Alguns com muita resiliência, outros com resistência, outros com profunda repulsa, outros anteparando, já querendo ser protagonistas de um processo pelo tempo de experiência. Então, essa diversidade de tempo, de imersão, de experiências, de formas como essa equipe está trabalhando, ela faz com que ela não seja didática. E aí, quando a gente tem um contexto, que é um contexto desse local, do centro cirúrgico, ele vai de encontro a todos esses corpos, os corpos dos cirurgiões mais velhos, mais novos, os corpos dos técnicos mais velhos e mais novos, de enfermeiros, e por isso que ela não tem uma relação que a gente consiga traduzir didaticamente, nem em fluxogramas, nem em desenhos, nem em lugar algum, porque ela é dinâmica demais para traduzir essa expressão humana do acontecimento da sala de cirurgia. E ainda falando sobre essa ideia dos corpos, que você menciona, no contexto da tua pesquisa, você menciona os corpos docilizados. Como é que você poderia explicar melhor essa ideia? Os corpos docilizados, eles são corpos que eles são docilizados por questões múltiplas. Não só pelos corpos docilizados, porque educacionalmente a educação ela já nos dociliza para a gente produzir determinados arquétipos de comportamento que são esperados, inclusive aqueles que a gente considera éticos, técnicos, né? E ele também é docilizado por uma relação que a gente chama de como isso é feito dentro do trabalho e de como eu estou organizado dentro de uma esfera de um biopoder. Então, ele é docilizado porque ele só pode reagir a partir de um aspecto que já está pré-determinado como terapêutico. Então, o ato médico, que é um ato decisório para a cirurgia de um usuário, ele é um ato que, evidentemente, ele já dociliza qualquer ação sequencial, porque uma ação protagonizada diretamente por mim, que não tem um diagnóstico, que não tem uma ação terapêutica, que seja coadunada com a prática do outro, que tem uma outra formação, ela já não traz protagonismo, ela já traz um certo grau de subserviência do ato que eu dependo daquilo que foi determinado para eu poder executar. Eles são docilizados porque, por mais que eu não queira fazer, eu tenho uma questão que ela é bioética que está envolvida nisso. Porque eu não posso corromper dentro de um espaço de saúde práticas que nós entendemos como práticas benéficas, porque determinadas práticas podem trazer danos. Então, essa docilização é uma docilização produto de tudo que nós nos construímos, educacionalmente, culturalmente. Ela também está condicionada a como o sistema de saúde está organizado no mundo e no país. Então, ela leva esse quadro de
limitações que dentro do desejo original ela vai ser impeditiva de executar um plano de desejo original. Porque senão, eu vou dar um exemplo bem tangível. Nem tudo que uma pessoa que está necessitando de ser cuidada emana, eu encaro aquilo como uma questão que eu consiga fazer com muita tranquilidade. E pode ir de encontro ao que eu creio, pode ir de encontro inclusive, a minha pessoa direta, e eu reajo, porque ela está dentro do meu desejo. Mas ele tem que ser docilizado porque eu estou institucionalizado, estou dentro de um princípio ético, né? E estou dentro de parâmetros técnicos codependentes de aquilo que eu preciso ter como caminho. Qual o caminho que eu vou estar me dando? Esse diagnóstico, essa terapêutica que é determinado por essa equipe médica. Por isso que essa equipe médica ela traz uma dimensão central pelo que a teoria clássica ela não ainda evoluiu, não é que ela não tenha evoluído, ela é serviente para eu entender que ela hoje não é suficiente para explicar essa complexidade da expressão daquele que adoece, daquele que sofre, daquele que precisa da intervenção cirúrgica para poder voltar para um aspecto muito mais amplo que é para a sua vida. Tem leituras muito mais coloridas do que a própria cirurgia, entende? Então, por isso nós somos docilizados. Entendi. Bom, e se tratando de uma pesquisa na área da saúde, quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com os resultados e como? Primeiro que, assim, os grupos da saúde são todos os grupos, porque dentro do centro cirúrgico a gente não tem uma ação focal exclusivamente que, olha, esse livro é muito importante para enfermeiros, esse livro é muito importante para médicos, esse livro ele é importante para todos. Todos que trabalham em prol de um usuário que ele não tem sequer ideia que dentro de um espaço como o centro cirúrgico, eu tenho engenharia clínica, eu tenho um funcionário que faz a manutenção dos equipamentos, eu tenho a funcionária da higiene que precisa ter rapidez para me liberar essa sala, mas que possa não compreender que cada elementozinho desse, que são corpos reagentes, eles são fundamentais para o seu processo de trabalho. Tá? Nós tivemos, e ao longo do tempo, descobre-se o que é nato do ser humano, que o ser humano é um ser errante, ele é um ser que falha. Então, quando a gente vem em 2013 com uma política nacional de segurança do paciente, que fala que errar é humano, ele não quer retificar o erro. Ele quer exatamente dizer que a partir disso nós podemos aprender. Mas como aprender em cima de falhas que não são narradas na forma como elas são produzidas? E por mais que ela retrate essa obra, uma obra que ela é dentro de um cenário transversal de um hospital público, ela é uma obra que ela vai de encontro a qualquer unidade hospitalar, qualquer lugar ambulatorial, seja ele público, seja ele da rede complementar, aonde esses elementos eles acontecem no dia a dia e com frequência. Aí se o leitor, né, eu sou um usuário, fala assim, meu Deus, quando eu vou lá para me submeter a uma cirurgia, será que eu vou ter falhas e erros? Sim, vai ter. Isso é óbvio, isso é da relação humana. Mas eu preciso saber que, ainda que aconteça, existem vários anteparos, que são anteparos desses corpos que são docilizados, que vão reagindo a isso. Quando a gente vê isso, claro que tem a ordem daquilo que está na equipe médica, que vai fazer para anteparar essas falhas, mas está aquilo que institucionalmente ela é muito maior dentro do favorecimento de ações individuais, porque como eu pego institucionalmente, eu pego coletivo. E aí, esses anteparos,
eles são dados nesses corpos dessas pessoas. E quem mais faz isso dentro de sala é o técnico de enfermagem. Ele é o grande amparador desse processo. E é bem visibilizado, né? Digamos, né? Assim. Bem visibilizado, porque ele é aquele que pega, que acolhe, que deita o doente na mesa. Ele pode não explicar tudo aquilo que ele precisa passar, mas ele é o que antepara. E ele também é o que é o cobrado. Por que não tem isso? Por que não tem determinado dispositivo médico? Dispositivo médico hoje foi o termo que a gente aproximou para dizer instrumental, tá certo? Mas alguém precisa responder. E esse alguém é esse técnico. Ah, beleza, isso acontece dentro do centro cirúrgico. Mas será que isso também não acontece nos nossos espaços de trabalho, quando eu não posso atender melhor um usuário? Olha, senhor, eu estou fazendo dessa maneira porque eu tenho isso. Mas você, aí, esse anteparo em primeira ordem vem para o técnico, que tem um tempo de permanência longo em sala de cirurgia. Porque para ele precisa sair por uma necessidade de ou ausência ou algum gap no planejamento que não esteja devidamente ali protocolado, institucionalizado. Por isso que ele é o primeiro anteparo disso, que já faz uma provocação desse gerir em sala. Então, quem na verdade está gerindo a sala? É um médico ou um técnico de enfermagem? Esse livro para raciocinar sobre isso. Porque se o técnico ele para se movimentar, para resolver um problema, seja da falha de si mesmo, seja da falha da equipe médica, o técnico de enfermagem é um gestor na sala. Porque a sala de cirurgia, como seu palco de trabalho, e para aquele que depende da cirurgia, que é sequestrado da sua consciência e perde isso, ele tem um anteparo físico, humano e institucional, que é jogado de todas as falhas institucionais do não tem, falta isso, precisa daquilo, então esse corpo precisa reagir, esse corpo precisa criar fluxo para poder reagir. Então, a figura do gestor, que é uma figura que está lá, que diz que tem que acontecer, fazer, tem que ser dessa maneira, responde, preenche protocolo, preenche indicador, tudo mais, só vai fazer de fato que seja efetivo os seus resultados se eu tiver alguém que a gente chama maquinicamente fazendo, ou seja, eu tenho um corpo trabalhando igual a máquina. Eu estou fazendo isso, pegando um determinado momento, estou anotando numa caneta, estou preenchendo um dado. Por isso que são corpos maquínicos, que é uma forma de expressão de entender que o corpo nosso, como instrumento de trabalho, ele funciona como máquinas operacionais que tem um acontecimento. Só que ninguém em gestão definiu que esse corpo maquínico é um corpo que ele tem um título do acontecimento. E acontecimento é a forma de como eu me anteparo de tudo que eu tenho para que aquilo venha de fato. Que bom, a sua cirurgia foi bem sucedida, mas foi só a ação do corpo médico? Foi só o médico que executou um bom plano de sutura? Foi a equipe que fez a melhor escolha? Ou essa ação ela também estava envolvida com aquele que em determinado momento, olha, eu também não planejei isso, pode ver isso para mim? E aí o técnico sai da sala e volta, e aquilo acontece. Então, essa orquestra da sala é uma orquestra que ela é de uma penumbra, porque os usuários não veem, mas ela acontece todos os dias nos espaços de trabalho públicos e privados, não só no Rio de Janeiro, mas como também no mundo. Dessa forma. Sensacional pensar sobre essa ideia do palco de trabalho de vocês. Imaginar assim, né? Bom, há alguma experiência marcante que você teve durante essa pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente?
assim, a experiência, há duas experiências marcantes. Primeiro porque a cartografia como método hoje, né, e que eu paro para pensar que ela é um método qualitativo, ela não me dá um caminho. Ela não me dá um caminho. Então, no livro, eu mostro qual foi o caminho que eu percorri para poder chegar na causa fim. Eu precisava observar, tocar e aterrissar, né? Que é o que chama do pouso cartográfico. Como é que eu ia fazer aquilo com pessoas tão rígidas, baseadas em técnicas, que têm um domínio sobre um aparato tecnológico, inclusive robótico, minimamente invasivo? A gente fala assim, nossa, chegamos na era da robótica. Então, como é que eu ia pegar essas informações sensíveis e subjetivas e intersubjetivas e produzir? Então, esse foi o primeiro impacto. Então, no raciocínio, há uma interferência cartográfica do cartógrafo para poder compreender esse cenário. Então, há um desenho metodológico que ele é próprio de cada cartografia. Algumas vão usar questões mais duras, outras vão usar questões mais leves, né? Expressões mais artísticas, outras vão anteparar, sem desassociar aquilo que a ciência nos deixa para produzir um nível de evidência, né? Eu preciso fazer uma busca, tudo mais. É o que eu falo assim, a transformação do cartógrafo, que é um antropofágico, ele fica digerindo tudo que acontece na frente dele. A pessoa reage, faz isso, comportamento, discurso, fala. É um momento assim que foi muito marcante. Registrar coisas que não cabem nos livros. Nas poucas páginas que esse livro tem, ele não dá conta do número de registros de produções que eu tive, de detalhes da sutileza dessas ações. Inclusive de todo mundo reagindo, fazendo, produzindo, escrevendo. O segundo item que foi mais marcante foi as pessoas em si. As pessoas, quando são observadas, elas agem com mais naturalidade. Porque quando você, mesmo que eu falo assim, olha, eu estou fazendo uma observação assim, assim, tudo mais. O trabalho a envolve e ela esquece que está sendo observada. Então, ela envolve isso. Vou fazer uma analogia com a atualidade. Temos aí os realities, né, que acontecem, que as pessoas chegam em um determinado momento que esquecem que estão sendo filmadas. E elas começam a ser o que são ou tentar simular aquilo que não são. Aí cada um vai agir de uma maneira. A observação participante, ela me dá a mesma característica. Essa foi um ponto marcante. Quando eu parto para um momento de agora vamos falar, vamos dizer o que está acontecendo, como a relação do biopoder, como a relação institucionalizada, de ele se sentir institucionalizado e não instituinte, que é dentro de um conceito da institucionalização de Lorô, fala com que assim, não posso falar sobre isso, eu posso me comprometer, me desculpa, eu estou com medo. E aí eu tive que, de fato, perceber o quanto isso era desafiador, mas também compreensivo daquilo que poderia provocar medo, o risco, e aí eu tinha que, como de fato, na categoria pesquisador, parar para poder respeitar essas recusas, né? E dentro de um cenário que tinha uma expressão muito grande de pessoas. Então, esse número de recusas, ele me impactou muito, me impactou muito. Teve um momento que eu me vi sentado ao meio do corredor, em 2 anos de produção desse livro, que eu falei assim, eu não vou conseguir, porque eu estou tendo mais não do que sim. E aí, num dado momento, voltou tudo novamente, as coisas mudaram em nível de gestão, porque
o gestor central ele é um forte fator interferente de como as pessoas executam seus mecanismos de falas, críticas e interseções. E aí esse movimento acontece e volta novamente o resgate daquilo que eu precisava, de depoimentos. Precisava que as pessoas falassem sobre esse dia a dia, que descrevessem as suas experiências, para eu dar voz não só naquilo que eu vi, mas também no que elas tinham a dizer, né? Então esse foi um dos momentos mais marcantes. E transformar essas falas dentro de números, dentro de questões que pudessem ser quantificáveis, visualizadas dentro do campo da ciência. Mas o maior item foi, de fato, a ter a fala, o depoimento, o discurso, a compreensão do fenômeno que acontece com esse sujeito. Sujeito esse que me envolviam, a maioria, técnicos de enfermagem e uma parte fragmentada de enfermeiros que fazem essas ações atitudinais da gestão do centro cirúrgico, tá? E com formas distintas de gerir, tá? Até porque você usou várias metodologias, não foi? Tanto um workshop, entrevistas, então é um trabalho bem rico nas maneiras de abordagens que você fez com essa equipe, né? Enfim. Você poderia resumir algumas conclusões de maior destaque sobre a sua pesquisa? Eu vou resumir algo que talvez pode ser o óbvio para as pessoas. As falhas e faltas são os maiores elementos que acontecem em todos os espaços de trabalho, inclusive no centro cirúrgico. Porque quando não há falha em algum processo, a falta de algum processo, porque esse processo ele pode estar tanto do ponto de vista daquilo que industrialmente transformaram os hospitais e o centro cirúrgico, porque são locais da indústria. Alvin Toffler fala sobre isso, está dentro das transcrições do livro. Então sempre eu vou ter faltas. Mas será que na área privada também vai ter falta? Sim, porque eu lido com padronização, eu lido com lucratividade, eu lido com custo de quanto é aquela matéria-prima. Então nunca eu vou ter o elemento suficiente dentro da questão organizacional. E ainda que eu ainda tenho falta, porque será que esse produto ele é sustentável? A falta e falha é um elemento que aparece em qualquer espaço de gestão. Ter consciência disso é mais do que premente, é uma condição da epistemologia da gestão e do centro cirúrgico. Ponto. O segundo item, que não está escrito em livro nenhum, é que eu descubro que o técnico de enfermagem ele gere de dentro da sala de cirurgia. Ele é o grande gestor. É ele que recebe as grandes reclamações, o anteparo do cirurgião, aquilo que tem ausência, da agressividade, da afetividade. E isso aparece em 98% das ações, porque os corpos que mais estão em sala de cirurgia são dos técnicos. E aí a gente fala assim, onde é que estão esses enfermeiros, gente? Mas tem que ter enfermeiro para funcionar dentro do centro cirúrgico. Eles estão em 2,38%, porque os corpos dele têm que aparecer em momentos pontuais para resolver questões que são afetivas daquilo que a legislação, que as ações técnicas evocam eles, mas eles têm que ser os braços da sala de cirurgia. Eles têm que ter os tentáculos de todas as organizações. Eles são enfermeiros que participam a 2,38% das salas, dá uma dimensão que eles se ausentam muito das salas, que o enfermeiro não resolve problemas. Eles gerem a sala de fora dela, porque é preciso, dentro desses anteparos de falhas e faltas, que eles sejam os braços desse usuário, as pernas desse usuário, os braços do cirurgião, as interlocuções dos outros profissionais de saúde,
que eles cheguem a lugares tangíveis dentro da sala e fora dessa sala de cirurgia. Se a gente fosse comparar esse enfermeiro com aqueles profissionais que fazem atendimentos, né, de produtividade, e o centro cirúrgico é um local de produtividade baseada nas teorias taylorianas, fordianas, né? Produção, supervisão, planejamento, mapa cirúrgico, são todos conceitos, né, que vêm dessa teoria clássica de gestão. Eles seriam aquelas pessoas que usariam patins para estarem muito rápidos para tentar resolver todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis. E por isso, dentro dessa dimensão tão profunda que acontece às cirurgias, esse usuário não consegue ter a dimensão de quanta gente está mobilizada para que a cirurgia seja um acontecimento, seja ele com seus riscos, até mesmo danos, ou até mesmo com o sucesso que uma cirurgia exige e que é da expectativa de cada um quando se deita e se vê refém de um corpo anestesiado e que perde seus sentidos e que perde a consciência, que é o elemento fundamental para que a cirurgia ela aconteça, sem o que a gente chama injúria cirúrgica e injúria anestésica, sem o dano do corpo e o dano que a anestesia pode levar. Então, esse balé daquilo que faz, o leitor pode ver perfeitamente, logo no final, onde tem a falta e falha em comunicações, aspectos relacionais, e nas considerações finais é uma costura de tudo que foi levantado, que foi rastreado e cunhado dentro de um trabalho muito sério, um trabalho que envolveu muitas ações metodológicas para que a cartografia desse essa expressão. Eu sou muito feliz com esse trabalho. Eu sou uma pessoa realizada porque ela, em parte, ela traduz aquilo que eu e que muitos são dentro de uma sala de cirurgia, dentro do que a sala de cirurgia representa e dentro do que os cirurgiões e outros profissionais precisavam ter a dimensão, porque não tiveram oportunidade de ter as leituras filosóficas, leituras em outros campos de trabalho que pudessem, assim, deixa eu compreender como é que é mais a minha prática, e aí compreender essa prática favorece a gente transformar como elementos, como já diz Deleuze e Guattari, que é a mola central de tudo isso, para a gente ser fluidificador disso tudo, para a gente conseguir, dentro do que a gente tem de ser de fixo, a gente conseguir fazer novos fluxos de trabalho, novas formas de gerir. Agora, fazendo reflexos futuros, quando a gente vê que centro cirúrgico é um espaço de gestão de subjetividades, tem outras subjetividades que não apareceram nesse livro. Subjetividades que falam a respeito de direitos dessa população, elas não falam de letramento racial, elas não falam de direitos da população LGBTQIA+. Por quê? Porque esses profissionais não me disseram nada disso. Porque eles também não estavam sensibilizados naquilo que o hoje pode produzir. Entende? Então, esse livro ele é um reflexo exatamente da dimensão de como estão esses profissionais naquela interlocução de tempo. Por isso que ela faz um recorte transversal, um retrato, mas que tem muita significação para quem hoje trabalha nesse espaço e quem vai trabalhar ainda nesse espaço. Hoje eu trabalho, Rosileide, com formação de especialistas para o país inteiro. E quando eu recebo um enfermeiro que, por um acaso, teve uma experiência anterior, há mais de 30 anos, eu recebo as mesmas informações desse modus operandi desse centro cirúrgico, né? Gente de Minas, gente de Brasília, tudo mais, porque nós formamos no Rio de Janeiro uma condição bem específica para a formação em centro cirúrgico dentro de uma universidade, tá?
mas esse livro ele converge aquilo que duas universidades puderam estar trazendo para o leitor. Aí elas se dão as mãos como universidades produtoras de conhecimento. Em primeiro lugar, a Unirio, que dá toda essa dimensão da produção desse livro, e o outro lugar, que é o grande contexto, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, essas universidades, elas juntam as mãos para que essa obra hoje seja real. É isso. Muito legal você falar, já adiantar para a gente que essa tese vai resultar num livro e a gente aqui da biblioteca quer esse livro assim que ele for publicado, hein? Por favor, não esqueça de nós. O, a, o livro ele já está separado. Ele foi feita a edição dele em junho, aproximadamente. Ele tem o primeiro lançamento e nós chegamos com esse livro lá no programa, de onde ele é fruto. Então, eu tenho registro dessas informações. Ele foi perpassado para a professora Gisela Quelucci, que ela não é uma das principais representantes do programa, mas foi colaboradora. Então, ele já se encontra aí dentro, obviamente, de um espaço de trabalho que não é o espaço da biblioteca, mas é um compromisso meu de que essa obra ela chegue também na biblioteca da Unirio como uma obra produto da Unirio. Tanto que na apresentação número 2, que está a figura da professora Nébia Maria, que organiza comigo, ela fala claramente, ela fala assim na última linha: o leitor poderá retirar algumas perspectivas científicas teóricas de forma como o autor dimensionou os conceitos de subjetividade do território, do molar e do molecular, dentre outras acepções filosóficas contidas em Deleuze e Guattari, sob a luz da sua tese, e das publicações científicas delas oriundas do programa de pós-graduação e pesquisa em enfermagem e biociências da Unirio, por orientação da professora Nébia Maria Almeida de Figueiredo. Ela deseja uma boa leitura a todos e bons frutos desta obra que corrompe paradigmas de ensino, pesquisa, gestão e assistência perioperatória. Então já nasceu, essa criança já nasceu, eu pensando que você ainda estava produzindo. Ela está aqui nesse uma árvore que representa um rizoma. Ela não é um rizoma, na verdade, mas ela é uma árvore de coligações de tudo isso que eu estou dizendo. Por isso que ela teve essa imagem aí de árvore que vocês estão vendo aí no fundo. Tá? Por isso que ela tem... A gente está vendo ali no fundo, né, o banner, a capinha do livro, é ótimo. Então, assim, já nesse clima, falando da universidade, das universidades, né, desse momento de produção, fala para gente, a partir do repertório de experiências que você teve com essa pesquisa, e aí agora também com a produção do livro, qual é o conselho que você daria para os colegas que ainda estão nessa fase? Ainda estão nessa etapa da produção, da preparação da pesquisa deles. Qual o conselho assim, que você daria para essas pessoas? Para mim é um conselho muito fácil. Toda pesquisa lá envolve desafios e nós já temos teses e levantamentos que a produção do mestrado e doutorado ela leva boa parte dos discentes do estrito sensu a graus variados de sofrimento, tanto pelas suas dificuldades, quanto também pelas condições relacionais com os aspectos, tanto institucionais quanto da própria condição de orientação, que não existe um modelo único de orientação. Mas eu digo que existe um caminho que
vou usar Deleuze e Guattari, vou dizer que ele é fluidificador de sucesso. Se apaixonem por aquilo que vocês escrevem. A afetividade, aí dentro do campo educacional, né, ela é fortemente indutora da transponibilidade daquilo que existe de barreiras. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. E eu não falo da paixão como algo efêmero, que surge e vai embora. Eu tenho uma dedicação de amor por aquilo que eu faço. Então, a minha resiliência, ela está em querer transformar aquilo que se faz como instrumento. Não transforme o seu material como algo, em primeira instância, que ela vai ter visibilidade acadêmica, ainda que a visibilidade acadêmica seja fundamental para a sobrevivência daquilo que os ditames da CAPES, do CNPq, coloca. Mas a afetividade, ela é um elemento que ela consegue dar uma dimensão tão positiva a ponto de dizer o quanto você cresceu depois que você teve o seu processo de interlocução com o seu mestrado e o seu doutoramento. Alguns vão dizer, graças a Deus eu terminei aquilo. Outros vão dizer, como eu me transformei depois daquilo. E eu posso dizer para uma experiência que é singular, eu posso ser um outlier no meio da multidão, que eu fui muito feliz no meu mestrado e no meu doutorado na Unirio. Eu tive um casamento que tem mais do que expressões. É algo que não tem dimensão. Porque, além de uma orientadora, eu cuidava da professora Nébia como se ela fosse uma pessoa da minha família. Até porque ambos temos características nordestinas. Ela vem do Crato e minha família vem de Sergipe. Então, nós temos resistência para qualquer coisa. Então, essa identidade, essa sinastria, ela pode até vir com esse processo, orientando e orientadora. Mas, se ela não acontecer, porque eu preciso passar por aquela experiência desafiadora, existe um caminho, de novo. Aquilo que te ligou originalmente ao que você está escrevendo. E ainda que mude por várias ações, e às vezes mudam, às vezes as pessoas têm uma ideia e ela vai mudando. Fazer as coisas por abnegação é uma forma de adquirir resiliência e ter melhores resultados. O Piaget já fala muito claro, tudo aquilo que muda, a gente tem uma resistência enorme. Quando fala assim, vai mudar isso assim, assim. E aí aceitar a mudança é aceitar, de repente, a possibilidade de ter um construto diferente daquilo que eu estava escrevendo e, de repente, ampliar a produção de conhecimento daquilo que eu originalmente não consegui visualizar. E a entrega, ainda que a entrega na vida cotidiana ela seja muito difícil, porque muitos dos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, biólogos, pessoas que da área da biblioteconomia estão envolvidas em tantas atividades que impedem de fazer uma dedicação maior, que ainda tem um universo paralelo, que é o pessoal, que não está ainda desassociável daquilo que é feito. Mas conseguir isso é a base de uma base que talvez ajude também mais um pouquinho, é a base relacional. Você conseguir relacionalmente e vencendo esses desafios, de repente consegue conciliar o filho que está precisando de ti, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada que não está lhe vendo, o trabalho que está lhe enchendo de tarefas, a noite que foi perdida porque eu preciso escrever, ou o final de semana que eu pude estar distante da minha família. E eu escrevo isso na tese. Eu me distanciei muito da minha família, dos meus afetos para poder escrever isso. Mas eu estava, naquele momento, vendo
com profunda dedicação aquilo que era importante, não só para mim, mas como para os demais. Mas é uma experiência minha que pode não fazer sentido para a vida do outro, né? E aí cada um faz um sentido significativo do porquê que está ali, porquê que quer isso e o quanto é importante fazer isso. É um caminho. Não, e faz todo sentido o que você disse, são aconselhamentos maravilhosos para esse momento difícil da etapa de quem está pesquisando, né? Muito. Bom, Ricardo, a gente só agradece pela sua participação, pelo tempo que você disponibilizou para participar desse podcast e pelo carinho que você tem pela instituição. É muito bonito ver essa Muito obrigado. devoção. Isso é muito lindo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Rosileide. Esse carinho de pertencimento mesmo. Eu muito tempo atrás, eu creio, né? Eu gosto de carregar símbolos, que são os signos, alguns signos da casa. Então, eu ainda persigo um último símbolo, que é o símbolo da Unirio, que eu quero carregar comigo. Eu tenho o símbolo da escola na Néria, eu tenho o símbolo da UERJ, e o símbolo da Unirio, eu já fui a N vezes no administrador, né, que tem o mesmo nome que eu, que é Ricardo, e já falei com ele, eu preciso de um símbolo da Unirio para levar aonde quer que eu esteja, essa casa que é produtora de excelentes profissionais, excelentes mestres, professores, que estão espalhados não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, em vários lugares, e que eu tenho certeza que quando olha esse local com a dimensão, inclusive de natureza que está em volta, porque a Unirio ela é linda, você olha na frente dela, tem um pão de açúcar, né? Independente das construções, ela dá ela traz um outro fluxo de energia para quem enfrenta essa escola de formação de graduação, de pós-graduação lato, estrito sensu, de uma outra maneira. Então, a Unirio ela tem uma dimensão completamente ímpar das instituições federais do campo nacional e do nosso campo metropolitano, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. A Unirio ela tem uma característica sui generis, que é só dela. E aí eu convido sempre a todos a visitar essa escola, visitar a Unirio, visitar tudo que ela oferece, que é para, de repente, ter as suas completudes, tanto pessoais quanto profissionais. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Ricardo. E consulte a tese do Ricardo de Oliveira Menezes, acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência do link de acesso estão na descrição desse vídeo e também vai ter um link para o livro do Ricardo, tá bom? Obrigada, Ricardo. Tudo de bom. Obrigado, Rosileide. Uma excelente escuta para todos e que sejamos sempre interlocutores de lugares onde a gente não vai dimensionar, mas que esse podcast sirva para tenha essa finalidade. É isso. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando a Enfermagem e Nutrição. Com a presença do Ricardo, nós tivemos o 5º episódio. Se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo e sinta-se à vontade para inscrever-se no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.